Então, fala galera, que é o Dado, bom dia. Começando, né? Tem a lista aí de pessoas que ajudaram esse mês. Se você puder, por favor, se você tá curtindo os vídeos, pô, essas lives aí que eu tô fazendo, considera dar uma ajuda aí, meu, que é importante, tá? Não sei que é a parte mais chata, pelo menos pra mim, mais desconfortável, né? De lembrar que esse canal não vai ter uma monetização do YouTube, mesmo quando chegar, vai ser tão ínfima, né? A não ser que eu mude totalmente o estilo de vídeo e tal. Então, assim, se você curte esse tipo de vídeo, mais de boa, gosta do tipo de dica que eu compartilho, nada muito bait, coisas que eu realmente acho interessante, se isso tem valor para você, qualquer valor ajuda. Eu até prefiro que você não mande muito dinheiro, R$ 6.000 de uma vez só, porque às vezes é melhor você mandar constante, né? Se você puder ajudar constantemente, às vezes é melhor do que você se emocionar um pouco ali e mandar bastante, né? Claro, você pode mandar um valor mais alto, manda. Mas não pense assim que, pô, eu preciso, né, mandar alguma coisa que chame a atenção do dado, sei lá. Não faça isso, né? Pensa num valor que, por dia ali, né? Quanto que esse conteúdo que você acabou de assistir vale? Quanto que vale? Um café? Né? Uma coisa ali? Manda esse valor que é melhor do que uma coisa muito grande e depois não aparecer mais no conteúdo, nas lives, nos vídeos, né? Não compensa também, tá? Então fica aí o aviso. É o meu jeito meio esquisito de falar. Eu não sei muito vender o meu negócio aqui, mas é a mensagem. Ajuda aí que é importante, meu. Hoje de manhã, nesse assunto, né? Eu falei, eu falei pra minha filha, pô, a coisa tá feia. Pera aí, deixa eu pegar um negócio. Ela falou quando que ia comprar uma mochila pra ela, que agora quer uma mochila, né? Aí eu falei, não, quando pra receber. Aí ela falou, você não recebeu ainda? Eu, Aí eu falei, que eu posso desenhar pra eu ganhar mais, Aurora? Ela fez uma lista. Cuca, lobo, bruxa e a Emília, né? Eu vou no lobo, porque ela sabe que eu falo pra ela que eu gosto de lobisomem, que eu queria uma camiseta de lobisomem. Então acho que ficou na cabeça dela. Mas eu vou desenhar um lobo, sei lá, samurai? Talvez? Um lobo não, pode ser pode ser um lobo. Ontem eu vi um vídeo sobre hienas, o cara ali explicando como as hienas, como as hienas foram meio que sacaneadas pelo filme da Disney ali, o Rei Leão, né? Que na verdade ela não é. Que não é aquele bicho mau que todo mundo viu ali no Rei Leão, que ela, na verdade, o leão é mais sacana do que ela, quando esse lance da hiena ser o bicho ali que rouba a carcaça, né? Desonesto e tal. É meio que uma construção ali só do filme, mas meio que entrou no imaginário coletivo das pessoas que a hiena é aquele bicho sacana, combina com aquela risada que não é uma risada, né? Não é uma coisa meio sádica da hiena, na verdade é sinal de que ela tá estressada, né? Com alguma coisa, que ela tá com medo às vezes. Então a gente acha que a hiena tá dando risada, mas na verdade ela tá querendo só não arrumar problema. Mas é o que ela tá falando da hiena. E a coisa curiosa ali sobre as fêmeas da hiena. Mas essa coisa curiosa eu vou deixar você procurar por conta própria. Não vou, não vou falar. Mas a hiena tem uma peculiaridade ali na,
na coisa. É, então vamos lá. Eu não enxergo muito, cara. Quando o papel é branco e essa luz em cima, eu tenho que mudar a posição aqui. Eu não tenho assunto, mano. Ontem eu falei tanto na live. Ontem eu acho que eu exagerei até um pouco, assim. Ontem eu sabia, né, que ontem ia ser um dia de fazer uma live grande. Mas eu pensei demais. Ontem eu dormi com uma dor de cabeça incrível e não tinha remédio pra dor de cabeça. Ontem eu sofri de noite, mano. Levantei um tanto de vez, tentei tomar água ali. Quase fiz um café achando que era a ausência do café, mas não. Aí eu lembrei que ontem eu terminei a live. Caiu, né? O pessoal que tava na live perdoa, caiu a. Acho que caiu a internet, não caiu a luz, não, caiu a internet, é. E aí eu falei, ah, mano, já tô aqui há mó tempo, o pessoal já tinha saído, a maioria. Eu fechei. E, e assim que eu fechei, já começou a vir a dor de cabeça e tal. Tentei desenhar mais um pouco, não deu. Aí eu fui fazer as tarefas aqui de casa que tava. A louça tava na pia ainda. A esposinha ia chegar de noite e a louça tava na pia. Então, o assunto que eu tinha, né? Ontem eu tava falando muito sobre a minha dificuldade de fazer poses e entrei ali numa tentativa de racionalizar qual o método de desenhar poses que eu poderia tentar encontrar, estudar. E. Mas no final eu acho que não tem muito segredo, mano. Acho que não tem escapatória, assim. Essa é a parte onde já tá muito bem. Já tem bastante. Como é que eu falo? Eu tava comentando que a minha dificuldade não é. Bem, é dificuldade, sim, né? A minha dificuldade é fazer poses. E nenhum dos métodos de fazer pose me entregam. Ah, isso não é muito interessante. O mais interessante é que nessa brisa de ontem, de ficar encontrando ali, né? Ah, dá pra fazer pose usando o boneco, dá pra fazer pose usando silhueta. Eu tava fazendo quase que uma planilha de coisas ali que eu sei que funcionam pra mim, mas que tem, por exemplo, a ideia de desenhar com uma silhueta pra mim é muito legal no digital, né? Fazer a silhueta no digital, pegar um brush quadrado assim que você consiga, tipo, quase que blocar bem. É muito bom no digital porque realmente você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é design e pose, né? Você consegue ajustar a proporção de personagem, sugestão de detalhe e fazer a pose ali. Então funciona muito bem. Só que no tradicional, não tanto, né? Você pode até tentar desenhar com essas canetas aqui que tem essas pontas assim, ou tentar desenhar com lápis de carpinteiro, mas ele não, né, não sai aquele traço grosso, e mesmo assim, o lance todo de desenhar com digital, com silhueta, é que você pode, né? Você faz um traço, aí você troca pra borracha, você apaga. Então você meio que vai recortando. Acho que
esse método, o mais análogo seria até pegar uma tesoura. Aí uma outra coisa para testar uma vez. Se é um exercício bacana. Olha aí, tá vendo? Mas seria o mais análogo desenhar com uma tesoura e ao mesmo tempo colar partes, né? Interessante, nunca pensei nisso. Hum, aí um método de visualização que dá para brincar, né? Fazer vários recortes de papel e usar ele. Eu tenho um brush, se você for lá no site do Clip Studio Paint procurar por Dadotronic, se você tiver essa curiosidade, eu fiz uma época aí, eu peguei vários shapes, é tipo uns 50 shapes randômicos que eu fiz no Blender até, usando o Geometry Node. E aí eu criei um brush no clipe ali que cada pincelada ele gira, coloca um shape de um tamanho, funciona bem. Enfim, o ponto que eu tava falando, então eu fiz essa planilha ali, tava fazendo na live, né? Desenhar com silhueta me ajuda, mas é muito no digital, no tradicional não funciona. Desenhar um esqueleto, boneco de palito ali, né? Não é rápido, mas não me dá a não me dá, eu não consigo ver um personagem, né? Eu vejo mais a pose. Peraí, cara, deixa eu pensar só uma coisa aqui. Onde eu jogo essa espada aqui? Construir um modelo com primitivas primeiro, usando cubos, cilindros, muito bom para criar estrutura, mas não tão rápido e não tem algo que eu estava buscando ali, que é tipo, eu não queria queria encontrar um jeito, né? Essa é a parte onde eu acho que talvez não exista uma solução, mas eu não queria encontrar um jeito de parecer que eu estou fazendo o mesmo desenho 3 vezes, né? Faz todo o desenho com bloco, depois faz a anatomia, depois faz os detalhes, e depois a arte final. Então eu queria encontrar uma forma de poder quase desenhar um pouco mais direto. Mas muito, né, por mais que eu tenha falado pra caramba ali, muito na abstração mesmo, no lance de, pô, né? É interessante conversar sobre, conceitualmente, sobre algo que você faz, né? Que você pensa na maioria das vezes mais na prática. Entendo que no final das contas a gente tem que desenhar só, mas seria o equivalente a, eu sempre comento, né? Eu imagino que é o mais próximo daquela galera que mexe com carro e fica, meu, se eu pegar esse carburador e colocar. Não sei quem já tentou, quem já teve um carro com carburador, né? Mas existe um milímetro ali, né? Pelo menos no Fusca eu lembro que tinha até um. O mecânico tinha até me dado uma régua que você coloca na distância do negócio do carburador ali, tem 0,3 milímetros que dá a melhor distribuição ali de gasolina e aí a fagulha. Nerdice. Então essas nerdices são interessantes. Mas então, uh, eu tava falando que aí na conversa toda eu lembrei que quando eu comecei a focar em desenho, 2 livros assim foram pivotais para eu pegar, né? Eu era do 3D, aí tinha um cara que trabalhava com a gente, né? Que era o cara que desenhava, aí ele começou a me mostrar as paradas de desenho, eu fiquei tangentemente mais interessado em desenho, porque eu vi ali o potencial de saber desenhar para fazer um concept, mas ainda assim, sabe, era muito tipo, isso aqui tá ótimo, né? Já começo a modelar. Mas aí quando eu vi que desenho era importante, né? Design especialmente é importante, eu comecei a focar em desenho e aí comecei a estudar por conta própria. E 2 materiais que foram pivotais para mim foi o livro do Preston Blair, How to Draw Cartoons ou Cartoon Animation, eu esqueci qual que é o nome, mas é um livro bem clássico ali do Preston Blair. E o outro foi eu achei uma época uns vídeos, né, meio Jack Sparrow
uma aula, né? Um aulão assim, várias aulas, né? Do Glenn Vilppu, animador da Disney ali, que ensinou, ainda vivo, imagino, deve estar com uns quase 80, não sei quantos anos, mas eu acho que ainda tá vivo. Então é um dos mais veteranos da indústria ali americana de entretenimento, mas deu aula na Disney, clássico ali, né? Não é um dos Nine Old Men, né? Que são os caras da Disney ali que fundamentaram a Disney clássica, mas eu tenho certeza que ele deve ter ensinado várias gerações ali de artistas. Então esses vídeos do Glenn Vilppu foram, pô, essenciais ali, porque eu falei, pô, a primeira vez agora eu tenho uma educação de qualidade e, né, pegava, assistia todo dia, antes de ir trampar, assistia o vídeo, fazia o exercício, tentava entender ao máximo que eu podia ali. Então eu peguei mesmo como se fosse uma aula de verdade, mesmo sendo... Era MP4, acho que na época não era nem MP4. É tão antigo isso que eu acho que era DivX. Se você sabe o que é um DivX, então... Olha aí eu desenhando sem óculos. Se você sabe o que é um DivX, então você é da minha idade. Então devia ser um AVI DivX baixado em algum site de torrent da vida. Então então o Glenn Vilppu meio que foi o único... Porque eu lembro que eu já conhecia, né? Essa pessoa que me ensinou a desenhar, ela tinha já me dado umas dicas de algumas pessoas. O Andrew Loomis, por exemplo, o Bernie Hogarth, era era uma referência ali que muitos desenhistas usavam, especialmente a galera mais de quadrinho. Bridgman e os livros de anatomia assim mais clássicos que tinham na época, né? Mas o Vilppu não. O Vilppu era mais difícil a galera... Quando eu entrei, só para dar esse contexto quase que... já posso até falar histórico, mas quando eu entrei, cara, desenhista que tinha, assim, era mais a galera de quadrinho. Né? Pelo menos tangente à área ali que eu fazia, né? Desenho de entretenimento e ilustração comercial. O pessoal que gostava mais de editorial conhecia outras referências. Mas quem desenhava mais monstro, super-herói, né, essas coisas, né? As referências eram sempre aquelas ali que vinham do mundo do quadrinho, né? Esses, né? Bernie Hogarth, por exemplo, o Loomis e os livros da Marvel, as mesmas coisas ali. Então, quando eu descobri o Vilppu, pra mim foi legal, porque eu falei, pô, peraí, esse cara, ele tem um estilo de desenho mais parecido com o que eu acho interessante, né? Que é esse lance de usar mais o gestual. É um cara que trabalha, que deu aula para animador, então, né, tudo que ele falava nos vídeos ali tinha esse viés de movimento, de tentar capturar a vida da pose. Então sintonizou mais comigo do que um desenho mais construtivo e analítico ali que a galera de quadrinho fazia, né? Que é construir mais tal. Então esse desenho gestual do Vilppu pra mim foi mais o que eu entendi, que eu consegui, sim, tipo, que funcionou mais pra mim. E aí, chegando no assunto... Doberman não tem... Na verdade eu vou fazer um Doberman. Acho que o Doberman, a galera corta o rabo, né? O que eu tava falando, mano? Então ontem eu achei um livro que eu tinha do Vilppu, e no livro tem um exercício que eu tinha esquecido completamente, cara. E esse exercício é muito, muito legal. Que é a ideia de fazer vários círculos e ligar os círculos como se fosse... imagina que aqui tem um círculo e aqui tem outro. Não vou mostrar esse exemplo. Mas imagina que aqui, né, tem dois... Você tem duas esferas, né? E o Glenn Vilppu tem esse exercício, né? Que você desenha as esferas e junta elas e vai tentando criar a sensação de que elas estão juntas. E aí você aprende, né? Você pratica overlap, você faz um pouco de perspectiva. Pior exemplo. Né? Mas eu falei, pô, isso aqui é mó legal, eu tinha esquecido completamente.
Mas, enfim. Então, o lance da pose ali foi só uma... Foi só uma tangente grande que eu tive vontade de seguir ontem, mas eu acho que não é algo que eu vou... Pelo menos hoje eu espero que eu não vou ficar pensando demais. Porque talvez eu nem precise. Talvez eu acho que também eu tenho dificuldade em fazer pose, mas nem tenho às vezes, sei lá. A diferença que dá desenhar com uma folha por baixo, né? Olha só. Acho que foi os primeiros truques de desenho que eu acho que eu aprendi da minha vida, né? Quando você coloca uma folha por baixo, o papel fica mais fofinho de algum jeito e você consegue controlar um pouco melhor. Mas a linha não sai tão sharp. O análogo digital seria quando você coloca folha por baixo, você aumenta a estabilização de trás e diminui o hardness do brush. Deixa o brush mais suave.
aqui tá errado, né? Essa música toca num canal que eu assisto, canal de computador antigo. Todo final de vídeo toca essa música e toda hora que ela toca ali eu olho pra ver se tá, se tá passando um vídeo. Né, numa das coisas que eu tava pirando ontem é o lance da importância de estabelecer o chão do desenho, ou, né, a loucura que eu tava indo ontem. Eu tô falando loucura, assim, mas é mais pela brincadeira, tá? Eu não sou tão bobo assim, não. Mas a loucura que eu tava tendo ontem é esse lance que, quando você estabelece não o chão, mas a superfície onde o seu personagem tá apoiado, né? E pode ser até algo invisível, se você pensar que o seu personagem tá flutuando. Seria o oposto, né? Bem, mas enfim. O chão aqui é importante você estabelecer quando você tá desenhando, porque você não precisa nem pensar tanto na perspectiva, mas você ter uma ideia ali de onde o personagem tá apoiado, sabe? Desenhando um plano embaixo do pé dele, ou eu já vi gente que desenha o shape da sola de sapato, ou colocando as linhas de perspectiva que seja, ou colocando como se fosse um tablado assim, né? Mas desenhar o plano é importante primeiro porque é fácil, é legal para você julgar a posição das coisas. Você consegue ver se o personagem tá bem equilibrado. Você consegue ver esse lance da perspectiva, né? Os pés estão. Eu tô vendo mais por cima. Na verdade, esse personagem eu tô vendo mais por cima inteiro. Então a perspectiva tá mais assim. Então talvez esse pé, ó, é isso que eu quero dizer. Talvez esse pé eu tenho que ver mais a parte de cima dele, tá vendo? É por isso. Acho que agora eu não preciso falar mais nada, né? A importância. Se eu tivesse pensado nisso aqui um pouquinho mais antes, eu não ia precisar ter refeito essa parte. Então, quando você estabelece o plano bem cedo no desenho, você consegue ter mais ideias até para poses, né? Porque agora você tem pelo menos uma base ali para falar, meu personagem está apoiado aqui. Então, se ele está apoiado aqui com uma perna, eu já sei como equilibrar ele. Se ele está apoiado com as duas pernas, eu já sei onde eu posso torcer ele. Júlia Anima B2B falou: oi, eu também amo desenhar. Olha,
Então imagina que essa é a sua mão e essa é a minha. Uma batida, um comprimento virtual para todos nós que adoramos essa coisa. Curtiu? Eu tô fazendo um... Era pra ser um lobo samurai, mas acabou virando um Doberman. Só vou diminuir o tamanho do olho dele pra ele ficar um pouco mais bravo. Muito obrigado pela visita. Eu gravo essa série ao vivo, né? Eu faço a live, mas aí eu já tiro o recorte aí para transformar num vídeo. Então, se você quiser um podcast enquanto você desenha, tem uma playlist lá no canal, aí no canal, né? Com alguns outros desenhos que eu fiz nessa mesma vibe. Um assunto pertinente à arte, um desenho, uma dica aqui, uma dica colar, essas coisas. Sem muito bait, sem muito drama. Tento evitar. Às vezes saem uns vídeos, às vezes saem uns assuntos meio dramáticos, que nem o de antes de ontem. Mas às vezes não. Eu só sei desenhar pessoas e objetos olhando no Pinterest. Olha. É aquela coisa, se você curte fazer assim, nada vai ser mais, né? Nenhuma. Não mude. Eu acho que é importante primeiro a gente sempre encontrar o jeito que a gente gosta de fazer as paradas de desenho, né? Eu gosto mais de desenhar de cabeça, mas eu acho também que existe um monte de possibilidades e vantagens desenhar com referência. Aliás, eu vi um vídeo agora de manhã sobre isso. O artista ali comentando como é importante usar referência para criar coisas também. Bem, 27 minutos restantes. Hora de passar a caneta. Eu ainda tô com dúvida nesse negócio aqui em cima. Sim, é importante desenhar, usar a referência é legal, né? Eu quero desenhar uma pessoa assim, com esse tipo de roupa, né? É legal usar a referência, ir lá no Pinterest, pegar uma foto ali gostei dessa roupa, gostei desse cara aqui, dessa mina, vou desenhar ela. Acho bacana fazer isso. Eu acho que um exercício complementar seria, ok, o que essa pessoa me lembra, o que eu posso mudar nessa pose, sabe, você pegar uma foto ali e tentar, eu acho que isso aqui pode ter algo a mais. Acho que o exercício de criatividade que ainda dá para fazer, né, com o Pinterest, seria você talvez pegar uma coisa lá do Pinterest, começar usando, né, começar o desenho copiando assim a pose e tal, o vestuário da pessoa, só que em determinado momento fala, beleza, agora eu fecho a referência e tento colocar uma coisa ali que
Aí você pode, né? Aí vem o lance de criatividade, talvez, mas essa foto me lembra um animal, então vou incluir um animal na cena ou vou transformar a pessoa num animal. Essa foto me lembra um momento específico. Vou tentar fazer alguma coisa no desenho que passe essa sensação. Mas eu acho que isso pode ser um excelente exercício. Você começa com uma ref, faz meio que um estudo e depois você fecha ali a referência e fala, beleza, agora vou gastar mais uma hora que seja alterando essa referência para ela ficar uma coisa original. Isso me parece bacana. Colorir não vai dar tempo, eu acho, meu. Não sei porque não tá dando muito tempo de colorir os desenhos, mas pelo menos eu vou passar uma linha mais escura. Usar essa caneta aqui de tinta. É, eu faço. Bem, você falou que vai dar uma olhada nos vídeos, você vai ver então. Nos vídeos eu tenho certeza que você vai falar, ah, entendi como que ele faz. Se eu tentar explicar agora, eu acho que eu vou ter que explicar rápido e você não vai entender. Quer dizer, não é nada muito do outro mundo. Mas já que você falou que vai assistir os vídeos, depois eu tenho certeza que você vai tirar suas próprias conclusões. Mas tem muito de. Num resumo, o meu interesse de desenho tem muito a ver com o interesse de encontrar o desenho na página, assim. Pegar a página em branco e fazer alguma coisa nela, rabisco, mancha, né? Uma série de coisas ali que dá pra brincar, que me dá uma sugestão de desenho e aí eu vou e invento alguma coisa. Essa é a parte que eu mais gosto, assim, sabe? Tipo, essa é a parte do ato de desenhar que me parece divertido. Que parece um videogame pra mim. Então dá uma olhadinha em um vídeo que deva ter um título parecido que você vai falar, ah, saquei o que ele quis dizer. Nossa, parece que tem uma eternidade que eu não faço linha com a caneta, meu. 2 dias sem. Acho que tem 2 dias já que eu não faço linha, não? Já deu pra dar aquela destreinada já, mano. Pelo amor de Deus. Tava comentando com. Pertinente pra quem, né? Vai ouvir o VLD depois. Perdão.
tava comentando com o Alan, ontem ele perguntou, né, você desistiu de fazer live no Twitch mesmo? Eu falei, não, Twitch não dá, né? Não tem mais interesse. E tava comentando com ele como é visível, assim, cara, no YouTube aparece muito mais gente, eu vou usar o termo, né, curioso, mas não de forma pejorativa, assim, pessoa que entra, olha, o que você tá fazendo, interessante, bacana, mas sai, né? No Twitch não. No Twitch não entra ninguém. Pelo menos nas minhas lives não entrava ninguém, assim. Era muito, muito difícil. Mas eu tô falando não entrar ninguém mesmo. E eu faço live a mó cara. Então as minhas lives nunca chamaram a atenção de muita gente no Twitch. Porém, quando entra, né, quando alguém entra pelo Twitch e simpatiza com a live e tal, ela sempre volta e participa, né, e engaja mais, e vira, né, aqueles camaradas de internet que a gente sempre tem. Então é muito, muito visível isso, assim. O pessoal do YouTube, a plataforma eu acho que sugere... as pessoas que acham as lives pelo YouTube, eu acho que elas têm a tendência mais de... Eu tenho outras coisas pra fazer aqui na plataforma, né? Então é legal essa live, mas eu vou me inscrever no canal e depois eu volto. No Twitch, não. O pessoal, quando entra, geralmente ele já se inscreve e tá comparecendo mais vezes. Mas espero que a gente mude essa regra, não? Olha lá, o eu Coling também é uma pessoa que não entrava muito nas lives, começou a entrar. E eu agradeço a sua visita. Eu Coling. Não sei porque Eucoling me lembra algum personagem de Donkey Kong Country. Aqueles jacarés do... como é que chama? Os jacarés do Donkey Kong Country, eles têm um nome. Eu esqueci. Kremlin? Alguma coisa? Enfim. O Coling falou, eu vi ontem, só então, né, já que o Coling já é a segunda vez que volta, então eu não quis dizer de forma alguma que o pessoal do YouTube é curioso, vai embora. Eu disse, só quero dizer que é mais comum no YouTube aparecer alguém pra ver as lives e não engajar tanto no começo como no Twitch. O pessoal no Twitch, quando entra, simpatiza, meio que já vira parte da comunidade. O que você escreveu ali? O Coling rapidinho, deixa eu ler porque você escreveu ali. Ontem eu vi ontem pela primeira vez, achei da hora e nem desenho, mas acho legal. Pô, legal, mano. Interessante que é bacana o bastante só de assistir, mesmo que não seja muito, né, o seu lance. E o T1 Bixter tá voltando para fazer ilustrações, já era inscrito no seu canal, mas não interagia. Passando para acompanhar sua criação. Muito obrigado. Eu tento... Nos dias atuais, né, das situações atuais do mundo de viver de arte, eu tento
tento não perder a... Não perder a vontade de compartilhar, né? Que eu tava pensando ontem, que ontem eu tava comentando, né? Acabei a live, fiz uma live gigante ontem, aí teve um momento ali que eu me perdi nas minhas brisas ali de ficar teorizando sobre desenho. Eu falei, mano, meu Deus, eu poderia ter ficado escutando música, trocando ideia sobre GTA 6, talvez. E esse desenho que eu me propus a fazer ao vivo ia estar pronto já. E todo mundo ia achar que eu era bom. Mas eu sinto a vontade de falar de desenho assim, de forma bem passional, até de um, confesso que até um pouco cartunesco, né? Uma coisa um pouco, não é uma mentira, não é, quando eu tô tentando teorizar sobre desenho, não é de mentira, assim, é uma coisa que eu realmente gosto. Mas às vezes eu sei que é preciso eu fazer um pouco mais do que o normal, porque senão não fica evidente, né? Então eu tava pirando ali sobre desenhar com pose, blá blá blá, né? Porque eu acho que isso é a parada que eu queria mais, assim, mostrar pras pessoas. Mano, isso aqui é tão legal. Dá pra fazer coisas tão legais, assim, com o ato de desenhar, né? Claro que trabalhar e ganhar grana e fama, essas paradas são mega importantes. Mas o ato de desenhar pode ser tão nerd, mas nerd no sentido, sabe, bacana, que eu tento levar o meu conteúdo aqui no YouTube para essa direção do que para uma direção mais prática ali, ou mais vou te ensinar a fazer isso e já era, ou aqui como ganhar, ou aqui como fazer, aqui como, né, ter. Eu curto mais a ideia de, mano, olha só isso. Você sabia que a hiena, ela na verdade não é um bicho tão malvado? Essas nerdices. Sim, é uma parada libertadora. Tem todo esse lance também, né? Tem o lance da arte, né? Quando a gente fala desenho aqui também fica importante ressaltar, né? Desenho às vezes não precisa ser arte. O desenho é uma prática, é tipo a pessoa que gosta de escrever, do ato de escrever, mas não gosta de escrever um livro, mas gosta de escrever. Deve ter alguém nesse mundo que fala, mano, eu adoro pegar uma caneta e escrever. E desenho pode ser simplesmente só isso. Eu gosto de desenhar, não me importa muito se é arte. E aproveitar o momento que, né, são 3 pessoas, né? Tiwan, Júlia e eu, Colin. Então, são 3 pessoas que parecem, então, são meio, vou usar o termo, novatas, né? Esse pé não ficou legal. 3 pessoas mais novas, assim, no, ou pelo menos que estão voltando, né? Ou não tem tanto a prática de desenho e tal. Mas especialmente para vocês, né? Se eu puder, tipo, deixar uma dica, vou deixar. Eu tô notando, eu já tô nesse lance de arte pelo YouTube, assim, há um tempinho. Eu tô notando um trend agora que eu acho que é um pouco perigoso, né? Eu não quero tirar a atenção de outros criadores, mas eu acho que é importante eu deixar um ponto de vista para vocês ponderarem aí também, porque, né, já que vocês estão voltando a desenhar, estão começando a pegar o interesse, ou só gosta de ver e tal, mas acho importante eu deixar um ponto de vista só para só para plantar uma dúvida na cabeça de vocês. A questão, né? Eu tô notando um trend de canais que estão aparecendo, né? Que aparentemente seguem um formato ali que chama a atenção, sabe? Um canal que tem thumbnails legais, uma edição de vídeo bacana, etc e tal. Mas na hora de entregar o conteúdo, fica uma coisa muito genérica, né? Muito
estilo TikTok, conteúdo rápido, né? Então, eu acho importantíssimo, assim, né? Quando vocês encontrarem qualquer coisa relacionado à educação de arte ou à prática de arte, ou desenho, ou pintura, né? No YouTube ou no Twitch, eu acho muito importante o seguinte, assiste, né? Isso aí eu não tô falando que vocês não devam ver, mas assiste, mas logo em seguida pratica, sabe? Tenta colocar em prática ou tenta analisar o que você viu ali, porque, na minha opinião, pode ser o cara mais bom assim que seja, Ele pode passar a dica mais fervorosa. Você fala, mano, isso eu nunca pensei, isso aqui vai me ajudar. Se acha que vai te ajudar, tipo, já pratica em seguida, assim, velho. Vai pro sketchbook e já tenta fazer alguma coisa. Eu acho muito importante, porque eu tô sentindo um trend de canais que estão muito profissionais sem aquela estrutura, né? Não tô querendo, tipo, falar, a galera mais nova ainda não pode fazer isso. Não é nem isso. É que hoje tem muito recurso, assim, pra uma pessoa parecer profissional mais do que ela é. E não é problema. O problema é que, às vezes, vem uma retórica muito, o meu método, vocês têm que fazer isso, e eu descobri isso, né? Então, pelo menos eu digo, tenta fazer, assim, o que o cara falou, que mesmo que ele tá só tentando te vender algum curso ou um esquema ali, pelo menos o fato de você ter gastado tempo no vídeo dele te trouxe uma prática. Então, né, não vire, em resumo, eu quero dizer, evite virar só um consumidor de vídeo de arte no YouTube, porque hoje os vídeos estão muito interessantes, assim, sabe? A galera tá fazendo uns vídeos que chamam muita atenção, e aí você pode cair naquele loop de pular de um para outro, se inscrever no canal do cara, e depois num outro, sabe? Então toma cuidado só com isso, mano, que isso é meio perigoso. O Eucolingo falou ali anteriormente que dizem que escrever ajuda a entender melhor o próprio cérebro. Creio que isso é a pura verdade. E uma professora durante meus tempos de faculdade de design disse que seria fundamental a criança aprender a desenhar desde cedo, igual a ler e escrever. Justamente leva em conta isso que você falou. Eu acho que sim, né? É que a gente associou desenho com arte desde a escola, né, meu? Tipo, desenho já entra na aula de educação artística. E a aula de educação artística ali já é aquela coisa meio aleatória, né? Uma aula por semana e já era. Mas o desenho, se a gente entende ali que é uma ferramenta, né? Especialmente hoje, pode ser uma ferramenta para engatilhar outros estudos, né? Eu tava falando no começo da live hoje. Ontem eu tava vendo um vídeo sobre hienas, né? Aí eu falei, mano, que interessante. Eu não sabia que hienas tinha essas peculiaridades, né? Mas vi porque eu tava procurando ali coisas sobre animais, né? Coisa pra colocar no desenho sobre animais. Então o desenho ele pode ser, é como escrever, né? A criança realmente poderia, acho que, aprender a escrever e desenhar para se expressar. Mas não para se expressar artisticamente, para se expressar só, para colocar ideias numa mídia, né, que não seja só a escrita. Isso é muito real, diz o T1 ali. Teve uma época que eu estava querendo me profissionalizar, entre aspas. Os 100 primeiros vídeos da net que eu tentei colocar em prática não fluiu. Querendo ou não, acho que essa comunicação onde o criador tenta cobrar um certo profissionalismo para quem está desenhando como hobby acaba tirando a graça e engessando o processo de... Exato. Você pegou o ponto, cara. É isso que eu tô sentindo. Canais novos, que você vê que o cara não é pró, e ele já tá, pô, mano, olha só a minha técnica, o meu método, se inscreva, você deve fazer isso. Mano, como que você vai inspirar alguém a seguir a sua técnica se... né? Não é assim. Ó, o Eucolingo falou, o que tu acha dos caras que usam IA pra fazer desenho e usa como se fosse meio que dele
meio que usa como se fosse dele. Vê muito no Insta, os caras postam uns desenhos, umas artes assim, aí vai ver IA. Olha, eu não tava planejando falar desse assunto mais essa semana, o Eucoling, porque essa semana... Essa semana? Não, há 2 dias atrás, eu tive uma conversa, né, com uma pessoa real, né, não foi pela internet assim, sobre esse assunto e... foi horrível. Então eu tava meio que já querendo evitar pensar em A o resto da semana. Mas como foi uma pergunta, né, que você fez, eu acho que merece a minha opinião, sim. Porque não é só eu falando, né? Reclamando. Cara, o lance da IA, nesse caso que você diz, né? Uma pessoa que faz um desenho na IA e fala que foi ela que fez, eu acho que é o mais esquisito, porque a pessoa que está fazendo isso hoje, ela tá criando um barulho, né? Barulho no sentido, quando você imagina que você tem não sei se vocês são mais novos, acho que talvez vocês nem lembrem, né? Mas existia um negócio chamado rádio, que você sintonizava, né? Vinha ali as ondas sonoras pela antena, e você sintonizava o rádio, e você tinha que girar o negócio ali, né? A hora que sintonizava na estação certa, a música ficava perfeita ali, quase, né? Sem chiado nenhum. Então tem esse termo, né, no mundo da comunicação, que é o noise, né? Noise no sinal, o barulho no sinal. Então o que essa galera de IA hoje está fazendo, especialmente em redes como o Instagram, eles estão atuando como esse chiado, sabe? E esse chiado está atrapalhando com que os artistas que querem fazer na mão, ou que as pessoas que querem ver arte feita na mão, encontrem, né? Se encontrem ali. O artista que gosta de fazer na mão, a pessoa que não gosta de ser enganada. Então esse flood, essa torrente, não vou usar o termo enchente, porque ultimamente, né, não é bom. Mas esse tanto de coisa que tem na rede hoje tá atrapalhando a comunicação desses dois lados, né? Então, o artista tem que inventar formas de achar essas pessoas hoje em dia, fugindo do Instagram, fazendo live, desenhando todo dia de manhã, né, no papel, só para ter uma coisa diferente. E a pessoa que consome, né, é um pouco mais difícil, porque ela já tá dentro do Instagram, ela tá vendo isso toda hora, ela não vai, é muito mais difícil a pessoa falar, ah, mano, eu vou procurar arte, onde os artistas estão postando, né? Então, é papel do artista. Não sei se responde a sua pergunta, mas acho que responde o fato que eu acho horrível, né? Eu acho que tá criando um problema para quem quer mostrar o seu próprio trabalho. Mas eu não sei eu acho que a solução é que, né, é o que eu estou tentando fazer. Acho que artistas que gostam de criar sem inteligência artificial têm que buscar formas de achar as pessoas que querem ver arte sem inteligência artificial. Os artistas também não podem ficar... Quando você fala Instagram, né, já acende para mim um red flag muito grande. Se um artista hoje, de verdade, né, vamos usar esse termo, só tá postando no Instagram e tá reclamando, ah, mas não dá para competir porque tem muita coisa de A, eu acho que o erro já, infelizmente, já tá aí, né? Ele tem que buscar outros canais para mostrar a arte dele. Idealmente, existe esse trend que tá acontecendo de arte tradicional, mostrar ao vivo, né? Ir num evento, conversar com pessoas. Mas isso não é para todo mundo, cara, né? Isso aí seria meio utópico falar que, beleza, né? Depois de tudo isso que a internet trouxe de facilidade, especialmente para as pessoas mais tímidas, né, que nem a gente, ou que não curte muito socializar, quer dizer que a solução agora é a gente ficar umas pessoas normal ali, que consegue trocar ideia, que gosta de sair de casa, né? Não é assim. Não tem que ser isso. Então a gente tem que encontrar formas, cara, que, né, pela internet, né, essa comunicação à distância, a gente tem que encontrar forma de quebrar um pouco esse barulho, ou fugir, né, dessa onda, tentar fazer coisas diferentes, um conteúdo mais humano, né?
Não faz sentido. Não sei se faz sentido o que eu tô tentando dizer, o Kolinger. Eu me confundi um pouco. Mas em geral eu não curto muito a ideia desse tipo de arte, especialmente quando o cara não fala, né? Eu acho até. Tem uma artista que eu sigo, cara, que ela fala uma coisa que é um pouco. Assim. Eu não sei ao certo se é legal ou ruim. Mas ela comenta algo do tipo: seria melhor, né? Existe uma caça às bruxas enorme hoje em dia com o lance da galera que usa IA, né? Se você usa IA e é descoberto, meu Deus, a galera cai em cima, cancela e tal. Eu acho que isso é válido por enquanto. Tem que ser assim mesmo. Mas essa artista que eu sigo, ela comenta algo do tipo, especialmente no mundo corporativo, né? Ou pessoas que estão fazendo e mostrando para ganhar dinheiro, claramente querem usar IA para ganhar dinheiro, seria melhor se tivesse um selo, se tivesse uma coisa, ok, quer usar IA? Usa, mas é obrigado a falar que usou. É obrigado a ter esse selo aqui, né? Tá acontecendo, no mundo dos games tá acontecendo um pouco, né? Não é... É meio fake, mas tá acontecendo. Aí, acabou o tempo, mas eu vou estender só mais um pouquinho para passar a caneta. Vou usar essa caneta aqui. Na Steam acontece isso, né? Se você faz um jogo, publica na Steam, você tem que colocar ali se usa conteúdo generativo ou não. Isso também não é 100% de certeza, porque a pessoa pode criar uma coisa com IA e depois refazer, né? Mas ajuda um pouco. Mas enfim, acho que seria importante que, ou válido, que se tivesse, sabe, no Instagram, uma forma de você filtrar e que fosse mandatório, assim, sabe? Quando você publica uma coisa no Instagram, que você coloque ali, né? Isso aqui não usou IA. Já que eles têm algoritmos pesados para manipular, né, a galera, pô, poderia que eles inventem então um algoritmo aí, mesmo que dê umas coisas erradas, né? Mas inventem um algoritmo que analisa a arte das pessoas e fala, não, isso aqui foi feito com IA, né? Acho que tem uma rede social que incluiu recente algo assim. Parece que foi o LinkedIn, né? Mas eu acho que é importante que, né, na atual situação, crie esse tipo de sistema. É melhor a gente saber que é feito com IA do que ficar na dúvida, né? E aí quem quer consumir com IA, consome. É tipo o bagulho do cigarro, né? É assim como o bagulho do cigarro. Tinha que ter a mesma coisa. Uma imagem bem ruim, assim, de uma pessoa burra, pessoa, né, totalmente capitalista ali, né? Se você quer ficar assim, continue consumindo e fazendo com IA. Como se fosse aquelas imagens de cigarro ali que assustam. Tem um irmão do meu amigo que ele começou a desenhar e ele faz tipo uns desenhos com IA, passa pro papel olhando, alguma coisa assim, porque ele diz que quem quer desenhar algo que às vezes não tem na internet. Então, essa é a parte que é mais triste, velho. Porque a tecnologia, qualquer tecnologia nova, cria essa sensação, né? Isso tem muito a ver com a conversa que eu tava comentando que eu tive essa semana, que foi meio esquisita. Mas tudo que é tecnológico, novo, né? As pessoas que descobrem primeiro, assim, a usar, né? Saiu esse programa novo, a pessoa vai lá e descobre. Saiu esse aplicativo novo, saiu esse videogame, esse jogo novo. Então, o termo, né, é early adopters, né? As pessoas que adotam primeiro, né, uma tecnologia. E no caso de IA ainda tem um pouco disso, né? Apesar de IA já não ser tão mais novidade, mas sempre tem aquela galera que acha que porque sabe usar o ChatGPT ou o Gemini ou uma coisa para gerar uma imagem,
ela acha que é a parada mais louca do mundo, que é a parada mais avançada, né? E no caso desse camarada aí que você falou, mano, existe que, né? Quem tava falando ali, desculpa eu ter esquecido o nome, mas eu vou voltar aqui pra ler. A Júlia, né? A Júlia falou: eu gosto de desenhar olhando imagem no Instagram. Já tem um. Mano, não existe um lugar nesse mundo do desenho que tenha mais referência que o Instagram, cara. Instagram não, o Pinterest, né? Então, a pessoa que fala que precisa da IA pra criar uma coisa que não tem, eu vejo muito um argumento do tipo. É até válido, pode ser até válido em alguns casos. Não vou falar que não é válido, não. Não válido usar, né? Usar, eu acho que não deveria. Mas é até válido, porque existe muita gente que fala assim: a IA é tipo uma referência que, quando você quer. Eu quero desenhar um dinossauro andando numa Harley e com um capacete do Darth Vader, sabe? Se você colocar na IA, você vai achar essa imagem, né? E aí muita gente argumenta, né? A IA é legal pra isso, porque você pode criar uma referência que não existe, né? Mas a pergunta acaba sendo, meu Deus, mano, não conseguimos mais, tipo, pegar uma Harley Davidson, um dinossauro e o capacete do Darth Vader e juntar a gente mesmo, né? É assim que foi feito há centenas de anos. E a gente vai agora delegar, né? Na minha opinião, a parte mais legal do processo artístico, né? Que é ver esses três elementos e tentar combinar por conta própria. Porque ao tentar combinar por conta própria, você vai descobrir um monte de coisa do seu gosto pessoal, do seu estilo de traço, o que você gosta de enfatizar, etc e tal. Então a gente põe na IA lá, a IA gera, a gente fala, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. Acho sem noção, assim, sabe? Eu acho que é um argumento muito sem noção. A pessoa que fala que, né, usa IA para referência, só usa IA para referência. Ah, mas o que você busca de referência? Ah, esse desenho tipo de anime, esse Goku aqui, ou esse soldado. Mano, mas isso aqui já tem, velho. Tipo, há centenas de anos já tem essas fotos. Eu preciso de poses. Mano, você pode tirar uma foto correndo. Véio. Então não cola também, né? Não cola esse argumento. Pessoal que tá na live aí, né? Muito obrigado pela visita, né? É um pouco até inusitado ter perguntas em tempo real aqui na live. Voltem mais, eu acho muito legal que tenha, porque aí acaba deixando até o vídeo gravado um pouco mais dinâmico. Eu tô tentado a colocar um pouco de aquarela e eu acho que eu vou fazer.